Pois é, pessoal, vamos para mais uma narrativa da vez. Eu quero ler esse texto aqui com vocês, uma matéria da Folha de São Paulo, mas antes, algumas considerações pela narrativa mais recente aí que tivemos no que tange a compra do governo federal nos leitos condensados, né? Pois é, picuinha em cima de picuinha. Eu não vou me aprofundar aqui nesse tema, até porque algumas pessoas já foram convidadas para explicar, né, justificar que o governo federal ele não se excedeu na compra desses produtos, destinando-se aos militares e educação, basicamente. Eles falaram o óbvio, né? Além do mais, existe uma lei, a Lei de Licitação número 866 de 93, que possibilita que a administração pública no geral, incluído aí o governo federal, proceda à contratação de serviços, compra de bens e o que for suficiente. Agora a questão é, e no governo anterior, na petista em especial, né, quando a Dilma e o STF compraram lagostas, os vinhos das melhores marcas. Hipocrisia, absurdo isso, né? Isso eles não falam, né? Como se já tivéssemos esquecido. Pois é. Então, vamos lá. Bolsonarismo e ascensão evangélica são novas ameaças ao candomblé, diz sociólogo. Eles colocam especialistas, sociólogos, né? Toda essa gente letrada que falam o que eles querem ouvir, por vezes mancomunadas, associadas com essa linha de pensamento deles, né? Outra coisa, o que tem a ver Bolsonaro com ameaça ao candomblé? O que tem a ver os evangélicos também com isso? Então você já vê que tem coisa errada aí, né? Então eu vou prosseguir na leitura. Ao passo, eu vou fazendo algumas pontuações. Os terreiros estavam otimistas quando o sociólogo fulano de tal fez a pesquisa que forraria o seu livro, blá blá blá. Né? Eu não vou fazer propaganda do livro do cara. O Brasil virava de vez a página da ditadura com uma nova Constituição, que é a atual, e nela a liberdade religiosa era levada a sério. Quer dizer, na atual Constituição Federal não é levada a sério? Eu vou puxar para vocês aqui a Constituição, lá no artigo 5º, né? Eu estou aqui para isso, eu quero passar para vocês, levar um pouco de conhecimento e ver que o fundamento dos caras é raso. Só um momento. Então vamos lá. Artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º. Eu vou ler para vocês. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É um preceito fundamental, ou também chamada de garantia fundamental. Nenhum político, até mesmo o presidente da República, eles não podem perseguir você em razão da sua religião. E isso, como eu pude mostrar, está assegurado, está na Constituição Federal, Constituição essa que eles estão rebatendo, né? Outra coisa, me fez lembrar agora, isso aconteceu há uns 4 anos, que Rio de Janeiro, salvo engano, que os traficantes eles invadiram o local de culto, a casa de um pai de santo, quebraram tudo e ameaçaram matar e tudo mais, né? Então, isso o pessoal não fala, né? Essa mesma mídia não fala, não critica, né? Então, vamos lá. Inciso seguinte. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva. Tá, existe uma correlação, está reafirmando este valor religioso. Seguinte, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Oswaldo Eustáquio que o diga, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Isso daqui é o que está dizendo. Se você for convocado para prestar serviço militar e você, lá na hora, afirmar, não, eu tenho essa convicção religiosa, que ensina não fazer guerra com as pessoas, a optar pela paz, né? Então, nesse caso, você pode receber uma prestação alternativa. É isso que está dizendo. Certo. Então, já refutei essa parte, né? Então, vamos seguir adiante. Haja saco. Nos anos finais da década de 80, o candomblé e outras religiões afro-brasileiras, a muito custo, já haviam se livrado já havia se livrado da perseguição centenária sofrida por parte da polícia e de certos órgãos da imprensa, diz o professor emérito da USP. Né? Quer dizer, de que adianta ser emérito da USP, a universidade pública que o seja? Enfim, né? Liberdade política, mas a gente está batendo aqui na tecla da hipocrisia, né? De que adianta? Lembrando que em muitas universidades públicas, muitos professores, eles partilham dessa mesma ideologia, né? Antes, afinal, a religião era livre, mas candomblé e umbanda não eram considerados religião. Tá, o Estado aqui pouco importa, né, da década de 80 para cá, se considerando ou não, isso se for verdade, né, que eles estão falando. Mesmo que fosse verdade, o Estado ele não poderia intervir, fazer muito, porque cada particular indivíduo poderia professar a sua fé dentro da sua casa, do seu local de culto. E detalhe, essa mesma Constituição, lá no artigo... Constituição de 88, tá? É atual. Lá entre os artigos 150, inciso C, quarto ou sexto, não lembro agora, diz que os templos religiosos, eles têm, independente de qual for, tá? Eles têm a imunidade tributária. Quer dizer, olha quanta coisa aqui eu estou trazendo para vocês, né? Para quem conhece de direito aí, tá? Continuando. Primeiro de muitos trabalhos de fôlego que fulano de tal faria sobre o culto aos orixás, está sendo relançado seu livro, tá? Isso daqui não interessa pra gente. A Constituição continua aí, mas os candomblecistas já não se sentem tão protegidos para professar sua fé. Por culpa de quem? Bolsonaro? Né? Ele está fazendo um campo de concentração, por acaso? O temor tem nome e sobrenome. Bolsonarismo e ascensão evangélica. Né? Já colocaram os evangélicos no meio aí também, né? Porque eles sabem que o Bolsonaro tem o apoio da bancada. Mas também que não tem nada a ver. Lembrando que eles fizeram isso com Trump também, lá nos Estados Unidos. A narrativa foi parecida. Tá? O governo negacionista de Jair Bolsonaro, levado pelo capitão das 100 mil, 200 mil, sabe-se lá quantas mais dezenas de mil vidas eliminadas pela Covid, aqui já está... É o que eu falei no vídeo anterior. Né? Eles estão relacionando as mortes dessa doença na conta do presidente. Que ele deveria ser responsabilizado. Ele e todos os que o chamam de tantas outras coisas aí. Eu acho que o Bolsonaro ele devia ir atrás, começar a processar essa gente, no criminal e no cível.
né? Espero que ele um dia, ainda enquanto presidente, veja esse vídeo, esse pedido, né? Eu acho que eu não fui o único, talvez pessoas próximas dele, né? Que o ministro da Justiça veja isso também, né? Se bem que se entrar com o processo vai resvalar na competência originária do STF também, então são os caras lá que vão julgar, os mesmos que criticam, que apertam o presidente, são os mesmos que iriam julgar. Mas enfim, continuando. Esse mesmo cara, ele fala não se, que ele não se importa com as mazelas e o roubo de direitos que afligem as mulheres, os negros, os pobres, os indígenas e os gays, né? Tática de uma determinada ideologia para tentar embasar uma contextualização, uma falácia que não tem fundamento, eles pegam a simpatia destas bandeiras, dessa coletividade de pessoas, para engajar em cima, né? Eu não sou contra pobre, não sou contra, enfim, gays, negros, não, todos nós somos iguais. Até entrar uma questão religiosa, Deus ah, nos fez todos iguais. O amor que Cristo nos deixou é igual para todos, assim como nós devemos ter um ao outro como irmãos. Mas enfim, né? Continuando, não liga para a degradação do meio ambiente, nem se dá o respeito diante do desmonte da cultura, da memória e da cidadania do país, sem se interessar por religião de preto macumbeiro. Olha como o termo que ele coloca aqui, né? Não seria pejorativo? Deixo este questionamento. Aí começa a colocar meio ambiente, que não respeita isso, que não respeita aquilo. Quer dizer, não existe um fundamento, né? A não ser tentar ganhar o leitor pela emoção, né? E não um raciocínio lógico, uma base, né? de pensamento, algo mais concreto. A partir do governo FHC, passando pelos petistas Lula e Dilma, você teve a criação de várias instituições de proteção, não somente às populações negra e indígena, mas também às suas culturas e crenças. Ó, tá vendo? Ele já está vendendo aqui que os governos anteriores fizeram melhor por essa gente, né? Mas também as suas culturas e crenças. A primeira coisa que Bolsonaro fez foi começar a desmontar tudo isso, né, que a gente sabe que, pela narrativa, né, é mentira. Basta ver a Fundação Palmares, que caiu na mão de alguém que vem mesmo para quebrar tudo. A última peripécia do fulano de tal, aí começa a falar, retirar da lista de negros importantes. Gente que é muito importante, pelo amor de Deus. Ai. Foi na gestão bolsonarista que a bancada evangélica mostrou sua força. A demonização de crenças afro contamina boa parte do pastorado. Olha, eu não vou continuar a ler, tá? Tem mais 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos. É tudo lorota, que eles... É nessa mesma pegada, nessa mesma ideia, tá? Para o vídeo não ficar chato, longo, para você aí do outro lado não dormir. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é essa daí, né? Que os caras, eles associam uma coisa com outra que não tem nada a ver, ou na figura de alguém, ou fatos que aparentemente fatos no passado que, em tese, ocorreram violações de direitos humanos, e eu aqui fiz essa abordagem com vocês, que não foi bem isso, tá? Mostrei dispositivos da Constituição Federal, também tem no Código Civil, tem no Código Penal, que quando, por exemplo, um pai de santo ele está lá professando sua fé, sua liturgia, o evangélico, outras pessoas não podem lá invadir, né, fazer tumulto, né, sob pena lá de detenção, reclusão, não lembro agora, mas tem lá esse crime,
tá? Enfim, eu embasei para vocês no direito que isso daí é falácia, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Dê um joinha aí, né? E compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso à mensagem, tá bom? Obrigado e até mais.